Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje mais uma aula aqui de Direito Eleitoral, uma aula também importante a respeito da competência ainda aqui do TSE. A gente vai entender um pouquinho aqui do artigo 23 do Código Eleitoral. Vamos conversar sobre ele, não tem grande complexidade a respeito dele, mas a gente precisa passar para poder entender o restante aqui das competências do TSE, tá bom? Vamos lá então, começando aqui no artigo 23, para a gente não enrolar. Ele diz aqui então que compete ainda privativamente ao Tribunal Superior elaborar o seu regimento interno. Aqui tranquilo, isso daqui está relacionado então à organização do próprio tribunal. Ele elabora o seu regimento interno, organizar a sua secretaria e a corregedoria geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Olha aqui, isso daqui é uma atribuição importante do Tribunal Superior Eleitoral, que é, primeiro, né, lógico, organizar a sua própria secretaria e a Corregedoria Geral. Então, a Corregedoria Geral ela é exercida pelo TSE e aqui também a organização da sua própria secretaria, que nada mais é do que o seu cartório, digamos assim, né, a forma onde se organiza administrativamente todas as questões do tribunal. Então, também uma outra função importante é propor ao Congresso Nacional, já que não é o Tribunal Superior Eleitoral que cria cargos, né? Então ele não pode criar cargos, ele não pode extinguir cargos. Isso daqui deve ser feito por meio de lei. Então é o TSE responsável por propor ao Congresso a criação ou extinção dos cargos. E também fixação dos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos. Aqui então a gente vê questões administrativas, né? A gente vê que o TSE é responsável por suas questões administrativas de gestão de pessoal, então ele é que é responsável aqui por conceder as férias, conceder as licenças, os afastamentos, são aqui competências, são atribuições administrativas do TSE. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes do TRE. Então também ele aprova esse afastamento, tá? Afastamento do exercício dos cargos dos juízes do TRE, tá? Então no caso ali deles serem afastados pelo TRE, o TSE vai realizar essa confirmação, essa aprovação. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. Aqui, então, relacionado aos territórios, é possível, então, ser criado aqui algum tribunal regional em um território, mas, em regra, aqui a gente não tem território, tá? Mas se tivesse território, seria o TSE que faria aqui, então, a propositura dessa criação desses TRS. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado a respeito desses 6, porque a gente já viu, né, que com relação à composição do TSE, a Constituição Federal realmente fala lá que existe um mínimo de 7 membros. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, que a Constituição Federal não fala que tem um mínimo de membros, ela simplesmente diz a quantidade de membros, ela fala lá que os TRS terão 7 membros, ela não fala no mínimo 7 membros. Isso o TSE e o TRE têm de diferente. Por isso que vem aqui, né, então essa observação aqui, né, do artigo 120, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que a ausência de previsão de aumento no número de membros do TRE, porque não se refere à composição mínima. Porque, né, porquanto aqui é porque não se refere à composição mínima. Então, em razão da Constituição Federal aqui de 88, já não é mais possível aqui que seja proposta ao Poder Legislativo um aumento do número de membros para os tribunais regionais eleitorais. No entanto, para o próprio TSE, é possível sim que o TSE proponha ao Poder Legislativo esse aumento do número. Isso poderia ser realizado por meio de uma lei complementar, que aí modificaria o próprio Código Eleitoral. Inciso 7º, fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais. Aí ele fala que quando não o tiverem sido por lei, tá? Então,
Cuidado aqui, então, é uma atribuição subsidiária. Isso aqui ele fala, então, no caso de não ter sido atribuído por lei, aí o TSE que vai poder decidir quando que vai ser essa data da eleição, mas a regra no Brasil é que essas datas elas já são, sim, fixadas por lei. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Então aqui existe essa possibilidade de dividir os estados em zonas eleitorais, né? E ele, na verdade, não é ele que faz essa divisão, mas ele aprova essa divisão, tá? Cuidado aqui. Então quem realiza essa divisão é o próprio Tribunal Regional, mas o TSE faz essa aprovação aqui também para a criação de novas zonas ou então da divisão em zonas. O que a gente tem aqui, vou dar como exemplo aqui o TRE São Paulo. Nós temos o TRE São Paulo, ele se subdivide em zonas eleitorais. Então nós temos aí, para vários municípios, nós temos zonas eleitorais, mas a zona eleitoral ela não corresponde somente a um município, às vezes ela pode corresponder a mais de um município. É possível então que uma zona eleitoral tenha só um município, mas é possível que também tenha mais de um município. Esse tipo de divisão ele é feito dentro do âmbito do Tribunal Regional. No entanto, ele diz aqui que existe essa aprovação pelo TSE. Expedir as instruções que julgar conveniente a execução deste código. Isso daqui a gente já conversou que é o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, também poder normativo a gente chama também. Isso a gente já conhece que aqui é extremamente importante esse inciso 9º. Uma atenção aqui, né, então, com relação ao artigo 23A, a gente vai falar ainda a respeito dele, mas ele diz aqui, veda ao TSE tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Isso aqui é muito importante porque é uma disposição recente, agora de 2021, salvo engano. Então, em razão dessa disposição, ele diz aqui que o Tribunal Superior ele não pode tratar a respeito de organização dos partidos políticos. Essa organização de partidos políticos deve ser feita por meio de lei. Tá? Então, essa vedação aqui do artigo 23A. E, né, que jurisprudência fala, competência para regulamentar legislação eleitoral é exclusiva do TSE. Um cuidado aqui, então, que somente o TSE é que possui essa competência aqui. Fixar diária do Corregedor-Geral. Percebam que esse artigo aqui está muito mais relacionado às competências administrativas do tribunal. Tá? Então, fixar diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. Então, fixar esse valor aqui de diária. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice, organizada pelos tribunais de justiça, nos termos do artigo 25. Isso daqui, com relação ao Tribunal de Justiça, é a forma como ele compõe ali os seus membros, com relação ali aos advogados, de forma que, então, quem envia para o Presidente da República, né, a gente vai ver posteriormente que a composição do TRE também é quem vai realizar a nomeação é o Presidente da República, já que é um órgão federal. Então, quem envia para o Presidente da República poder escolher e fazer essa nomeação é o TSE. Tá? Então, quem faz essa comunicação direta, né, entre Presidente da República e Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso daqui é importante, já que estariam ali dentro de um âmbito de hierarquia mais próximos do que se fosse tratar cada tribunal regional com o Presidente da República. Responder sobre matéria eleitoral, aí é aquela questão das consultas, né, que a gente já conversou a respeito daquele poder de consulta, aquela função consultiva do Tribunal da Justiça Eleitoral. A gente já viu que está relacionado aqui a uma função do TSE. Então fala responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, aí lembrando, né, sempre em tese, são aqui abstratas, por autoridade com jurisdição federal. Então, quem que pode realizar essa consulta é uma autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, tá? Jurisdição federal e órgão nacional. Ante a ausência da necessária abstração, o instituto das consultas é inviável em questionamentos com alto grau de especificidade. Então, vamos dizer ali
que ele está querendo exercer ali uma consulta, mas a consulta ela é muito específica, ela traz uma matéria que é extremamente específica. Em razão disso, como não há a abstração, e a abstração ela é um requisito aqui necessário, o instituto da consulta ela acaba sendo inviabilizado nesses casos. 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo tribunal regional respectivo. Tá? Então aqui, com relação à contagem de votos pelas mesas receptoras nos estados em que a providência for solicitada. Isso daqui não é, então, muito comum, mas é possível, então, essa autorização de contagem de voto pela mesa receptora. Requisitar força federal. Aí aqui sim, importante. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração. Aqui a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral requisitar a polícia, Força Federal, aqui então para poder realizar a organização ali, permitir que as decisões que ele toma sejam efetivamente aqui colocadas em prática. Isso é importante também. Aí tem, né, a jurisprudência falando aqui que é recomendável a oitiva do chefe do Poder Executivo local. Tá? Então, por exemplo, a Polícia Militar, ela está ali vinculado ao chefe do Poder Executivo ali estadual. Então, é recomendado ali que ouça primeiramente o chefe do Poder Executivo, entre em contato ali com o governador, por exemplo, para ele mesmo já fazer isso, para que não seja necessário aqui, para que haja aqui uma conversa entre aqui o Executivo e o Poder Judiciário. Em estado e não havendo manifestação do governador, defere-se o pedido. Tá? Então, aqui como está falando que é a possibilidade de requisitar, ele não está falando assim requerer, ele está falando requisitar, e requisitar tem uma noção de uma obrigação. Então, mesmo que o Poder Executivo aqui ele não responda, o governador não respondeu, aí vai ser deferido esse pedido aqui de requisição de força federal. Tá? Então, isso daqui, como é importante, né, e o chefe aqui do Executivo, ele não é dono da polícia, né? Lógico que ele não é responsável unicamente responsável pela polícia. Aqui a polícia ela é um aparato também de Estado e não ali do governo. Acaba sendo deferido esse pedido. Assegurado pelo Executivo o transcurso normal do pleito com forças locais, indefere-se o pedido. Tá? Então, se o Executivo ele já está tomando as precauções necessárias, já colocou ali as forças policiais para trabalhar, para garantir a organização ali das eleições, aí esse pedido ele vai ser indeferido. Tá? Isso daqui está falando a respeito de quando os tribunais regionais solicitam. Tá? Então, o Tribunal Regional solicitou ao TSE, mas o TSE averigou ali que o poder local já está exercendo ali todas as possibilidades, já está fazendo tudo. Em razão disso, o TSE vai recusar essa solicitação do Tribunal Regional. Tá? Somente se ele entender que realmente precisa, ele vai requisitar essa força federal. O deslocamento de forças federais para o Estado só é cabível quando o chefe do Poder Executivo local se manifesta pela insuficiência das forças estaduais. Né? Então aí um cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque ele fala aqui a respeito de força federal, tá? A questão da força policial, militar e tudo mais, a gente fala a respeito de força estadual, e a força federal ela é garantida no momento em que não existe, então, não é possível, então, garantir a segurança das eleições somente com essas forças estaduais, ou existe alguma insuficiência, ou então existe alguma questão específica ali, aí pode sim requisitar uma força federal, tá? Então, vamos tomar esse cuidado, porque ele fala que, com relação às forças federais, realmente se houver alguma insuficiência das forças estaduais. Em regra, ele está tendo alguma eleição estadual, né? Essas eleições elas acabam se utilizando das forças estaduais, a polícia militar, a polícia civil, mas se for necessário, né, ali, é possível então também se utilizar da Polícia Federal.
do emprego das Forças Armadas e também, né, das Forças Armadas, Polícia Federal, Forças Armadas, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais. Aqui, então, está estabelecido na Lei Complementar 97/1999 a possibilidade da utilização das Forças Armadas para, inclusive, garantia das eleições, já que ele fala aqui que é defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, mas realmente não é a regra aqui. A regra aqui seria a utilização das forças estaduais, embora não seja impossível aqui, então, a requisição dessas forças federais. Disponibilização da Polícia Federal em favor da Justiça Eleitoral por ocasião das eleições, então é previsto, tá, essa possibilidade aqui de utilização da Polícia Federal. Atribuições da Polícia Federal quando há disposição da Justiça Eleitoral, então tem inclusive resolução tratando do assunto de quando é requisitada aqui a Força Federal. Insuficiência do pronunciamento do secretário de Segurança Pública para a requisição de forças federais. Não basta, então, que o secretário de Segurança Pública esteja dizendo que precisa das forças federais. É necessário que o TSE requisite as forças federais. E também todos aqueles outros requisitos que a gente viu ali, insuficiência da força estadual, né, impossibilidade de se utilizar essas forças estaduais para organizar as eleições. 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência aqui. Então, quando ele decide alguma coisa, ele vai formando ali uma jurisprudência, um conjunto de julgados. É necessário aqui que ele organize esse tipo de jurisprudência e divulgue também essas súmulas. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. Tá? Então, se ele está precisando de mais servidores públicos e ele não tem servidores suficientes, uma possibilidade dele aqui é requisitar esses funcionários que sejam da União e que sejam do Distrito Federal. Com relação aos TRS, com relação aos juízos eleitorais, às zonas eleitorais, é muito comum que sejam requisitados servidores, por exemplo, de municípios, do Estado. Aqui ele está falando que com relação ao TSE vão ser requisitados os funcionários da União e Distrito Federal. Também publicaram um boletim eleitoral, aí aqui uma explicação que o boletim eleitoral foi substituído pela revista de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então aqui nada mais é do que uma revista de jurisprudência que antigamente chamava-se de boletim eleitoral. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Aqui, então, o TSE é responsável pela fiel execução dessa lei, então ele pode tomar providências, e aqui é uma cláusula mais aberta, né? Uma cláusula aberta, dizendo que ele deve, então, tomar as providências que sejam necessárias para, então, executar a legislação eleitoral. A competência do TSE para tomar as providências necessárias à execução da legislação eleitoral diz respeito especificamente ao seu poder normativo. É aquilo que a gente conversou já a respeito do poder normativo, mas também é lógico que ele não pode ficar criando regras, né? A gente já estudou a respeito do poder normativo, que o TSE ele não pode ficar criando direitos, criando sanções, ele tem que aplicar aquelas regras que são colocadas por meio da legislação. Então, não se enquadrando nessa hipótese, controle prévio de ato ainda não editado. Então, com relação aqui ao poder normativo, a gente já estudou bastante, já conversamos bastante sobre isso. Ele não pode aqui ficar exacerbando essa utilização desse poder normativo. Ele deve ali se limitar às situações legais. E esse artigo 23A, que eu acho extremamente importante, vamos tomar muito cuidado com ele, porque ele é uma inovação legislativa. Lei número 14.211 de 2021. Tá? Muito cuidado aqui. O artigo 23A diz que a competência normativa regulamentar, então é justamente esse poder normativo, tá? O poder normativo, previsto no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9º do caput do artigo 23 deste Código, tá? O poder normativo restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei. Isso daqui, gente, é uma forma do Poder Legislativo estar aqui se resguardando
ele, né, de certa forma, entendia-se que em alguns momentos usurpado o seu poder de criar normas, de criar as leis, e em razão disso ele vem aqui e faz como se fosse uma defesa aqui. É uma defesa por meio de uma lei, impedindo que o Poder Judiciário fique adentrando nas circunstâncias que deveriam ser decididas por meio de lei. Então é justamente isso, ele fala que a competência aqui deve ser limitada, então, às situações em que estão especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao TSE tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Tá? Então, vai falar sobre a organização dos partidos políticos, o TSE não pode ficar tratando a respeito disso. Quem trata a respeito disso é a lei. Ok? Então, muito importante artigo 23A, muito novo, é possível aí que seja futuramente cobrado nos concursos públicos, tá? Pessoal, a gente termina por aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí a esclarecer um pouco mais a respeito desse artigo, tá bom? E na próxima aula a gente continua, a gente vai tratar aqui, deixa eu até passar para vocês, a respeito do Tribunal Regional Eleitoral, ok? Então a gente fala sobre o TRE a partir da próxima aula. Um grande abraço para você e até a próxima.